Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o volume 2 da saga do Homem-Aranha. Eu já falei no vídeo sobre o primeiro volume que essa revista ela é uma das minhas prioridades de leitura. Sempre que ela chega, sempre que ela chegar, eu vou pegar para ler logo de cara. Funciona parecido com o que está acontecendo com a mensal dos X-Men, que também fura a fila com facilidade. Inclusive, eu estou pensando muito em fazer vídeos sobre todas as edições. Se você acha a ideia legal, bota aí nos comentários. Se não acha, bota também para eu fazer aí uma média, ver qual vai ser a minha estratégia. Eu estou muito tentado a comentar todas as edições. De todo modo, por que isso me empolga tanto? Porque a chance de ler o Aranha do Roger Stern na íntegra. Isso para não falar dos outros títulos do Homem-Aranha dos anos 80. A saga do Homem-Aranha vai trazer conteúdo de Amazing Spider-Man, Marvel Team Up e Peter Parker de Spectacular Spider-Man. O conteúdo nesse sentido segue a mesma lógica das edições definitivas, com a diferença que a edição definitiva tem muito mais páginas, em torno ali de umas 400 e tantas páginas, 400, 500 páginas, e a edição definitiva começa do início, lá de Amazing Fantasy XV, e no atual momento as histórias da edição definitiva estão na década de 70. Já a da saga do Homem-Aranha está na década de 80. Como eu falei, eu fiz um vídeo sobre a primeira edição e nesse vídeo eu relatei a minha grande empolgação. A década de 80 é a minha década favorita da Marvel e do Homem-Aranha. Só que tudo que eu li dessa década, eu li muito picado. Por vezes eu lia primeiro o final, depois o começo da história, porque eu comecei a ler nos anos 90. Então eu fui garimpando em sebo, não consegui as histórias completas. Muitas das histórias do Roger Stern, por exemplo, que saíram aqui, eu não li. Li picado, fora de ordem, li no formatinho e agora eu tenho a chance de ler a coisa na íntegra, na ordem e no formato que foi lançado originalmente. Eu vi na reação à saga do Homem-Aranha volume 1 que a reação empolgada ela não foi unânime. Várias pessoas não tiveram a mesma reação que eu. Vi gente dizendo que achou mais fraca essa saga comparada às outras. Vi gente dizendo que o começo é ruim, mas que depois melhora. Eu compreendo essa posição, embora a minha seja bem diferente. Das sagas lançadas até agora, vou mostrando um pouco dos desenhos enquanto eu falo, né? Vocês não ficarem vendo minha cara feia. Das sagas lançadas até agora, essa aqui é que traz das histórias mais antigas. Todas as histórias desse volume 2, por exemplo, são histórias não lançadas apenas na década de 80, mas no ano de 1980. Todas as demais sagas, dos X-Men, do Demolidor, do Superman, do Batman, são de momentos à frente, são de anos à frente. A DC, por exemplo, todas elas são lançadas no pós-1986. E a década de 80, minha gente, não há como negar, ela trouxe um grande amadurecimento nas histórias de super-heróis. Então a gente está pegando essa virada da década de 70 para a década de 80. Ao mesmo tempo, vale dizer que as histórias que estão nessa coleção do Aranha, elas não prometem uma grande saga, elas não trazem grande reviravolta. No geral, elas são histórias autocontidas no estilo monstro da semana. No caso do Aranha, no estilo vilão da semana. Quase sempre são 22 páginas com começo, meio e fim. No máximo, nós temos as histórias que duram 2 edições. A pegada de hoje é completamente diferente. A pegada de hoje tende a ser de histórias mais longas, de arcos ali que duram 5, 6 edições, que fazem parte de uma grande fase e que pretendem sempre trazer algo impactante para o personagem. Essa não é a lógica que está aqui. Então eu entendo que rola aí um certo choque de perspectivas para quem lê mais histórias escritas no estilo de hoje. Eu não estou dizendo que as de hoje são muito boas e as do passado são ruins, ou as que do passado são muito boas e as de hoje são ruins. Eu estou dizendo que são perspectivas diferentes na construção de uma história. No entanto, vale dizer, e não acho que isso é um detalhe, que as histórias que construíram o sucesso do Homem-Aranha são histórias desse tipo. São histórias desse tipo. Histórias autocontidas que mostram o cotidiano do Peter Parker, que mostram os vilões atravessando esse cotidiano. Nem sempre o Peter Parker vai lidar com grandes ameaças. Por exemplo, há uma história aqui,
na qual nós vemos a retomada de uma vilã que apareceu na edição anterior, que é a Belladonna, que é uma vilã que está relacionada ao mundo da moda, e o Aranha acaba atravessando o caminho dela, e agora nós descobrimos as motivações. Enfim, não é uma mega vilã, ela tem interesses muito delimitados, interesses que são atravessados pelo Homem-Aranha. Então, é uma história que envolve uma vilã aí do mundo da moda, não é uma ameaça ao mundo. E vale dizer que nessa história, que está em Peter Parker de Espetacular Spider-Man 47 e 48, nós vemos o Slott, eu já ia pegar o autor de hoje em dia, o Roger Stern, usando recursos que vão aparecer depois na saga do Duende Macabro, que é a ideia de um vilão, de um bandido encontrando o depósito de um vilão e se apropriando um pouco da identidade, a ideia da identidade de um vilão ser um mistério, inclusive, para o leitor. Enfim, isso está um pouco já aqui, ainda em germe. Essa ênfase do Roger Stern e de outros autores no cotidiano dos personagens e em ameaças como essa Belladonna, que não são tão grandes, elas acabam fazendo que quando uma grande reviravolta aconteça, quando uma grande situação na vida do Peter aconteça, tenha mais impacto. Pensa, por exemplo, na década de 70, antes do Roger Stern, essa pegada de mostrar um pouco o cotidiano e a morte da Gwen. Cara, aquilo é um meteoro que cai na vida do Aranha. Mas agora, não é raro, por exemplo, nós tenhamos chuvas de meteoros. Né? Cada fase traz uma chuva de meteoro para o personagem. Então, os grandes momentos eles acabam sendo mais valorizados por histórias que enfocam o cotidiano. Enfim, aqui nós temos histórias comuns da década de 80. E para mim, o encanto está justamente nisso. É claro, minha gente, que vão ter aquelas histórias que são melhores e aquelas que são mais fracas. Isso é normal. Mas nós temos um tipo de história comum do Aranha dessa década de 80. Vamos lá. Além dessas duas histórias, Peter Parker de Espetacular Spider-Man, os anos 47 e 48, nós temos também histórias de Marvel Team Up. Marvel Team Up foi o primeiro título derivado do Aranha. O primeiro era Amazing Spider-Man, depois surgiu o Marvel Team Up, que é um título que mostrava o Homem-Aranha em parceria com algum herói da Marvel. E aqui, a primeira história, que é escrita e desenhada pelo Alan Kuperberg, é uma história na qual nós vemos o encontro do Aranha com Howard o Pato. E o vilão, é engraçado o nome dele, é um vilão chamado Status Quo. É um vilão que ele é especialista em marketing e ele implica com todo mundo e ele usa isso para manipular as massas. É uma crítica a certo populismo demagógico. Tipo de história que combina muito com Howard o Pato. História aí fechadinha em 22 páginas. Bom, além dessa história, nós temos uma outra Marvel Team Up, que é essa daqui, ó, que essa já tem o roteiro, o desenho do Well Mignot, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O roteiro do Marv Wolfman, argumento do Marv Wolfman e roteiro do Roger Mackenzie, que é uma história que mostra um team-up, um encontro do Aranha com a Viúva Negra para combater aí o tráfico de armas na cidade de Nova York. Há também uma edição de Amazing, deixa eu mostrar para vocês, essa daqui, que tem o roteiro do Daniel O'Neil e desenho do Alan Weiss, acho que é assim que se pronuncia, que mostra o retorno do Kraven e uma certa crise existencial do personagem que se vê como desonrado, que lutou com a Aranha na desonra e que vai voltar a lutar com a Aranha não porque deseja, mas por influência da sua amada, a Calypso. Pois bem, essas são as edições, fora uma, porque nessa edição nós temos a primeira grande pérola dessa coleção, que é essa história aqui, que ela está em Amazing Spider-Man Anual número 14. É essa história. E o que nós temos nessa história? Essa é uma história que envolve o Homem-Aranha, que envolve o Doutor Estranho, que envolve o Doutor Destino, que envolve o Dormammu ou Dormammu, como quiserem. E essa história é escrita pelo Daniel O'Neil e desenhada por ninguém menos que o Frank Miller. E os desenhos do Frank Miller estão ótimos. É só comparar os desenhos do Frank Miller com desenhos das outras edições, das outras
edições desse próprio encadernado. Os desenhos do Miller estão ótimos, ele tem alguns ângulos legais para mostrar o Aranha. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Cara, realmente, olha só isso aqui, que bacana. Ele tem uma construção criativa dos ângulos, é muito legal, é muito legal. Eu não falei desenhista da história do Craven, né? Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Eu falei sim, é o Alan Weiss. Vamos pegar desenhista das duas histórias lá do Roger Stern, das histórias com a Belladonna. A primeira história, são duas edições com o mesmo arco, né? É o Roger Stern e quem desenha é a Marie Severin. Marie Severin que desenha as duas histórias com a Belladonna, que tem aí o Aranha com essa mulher do mundo da moda. Enfim, minha gente, tá aí um olhar sobre um olhar rápido. Acabou que eu não esmiucei tantas histórias, falei um pouco mais de outras coisas, mas um olhar rápido sobre essa segunda edição da saga do Homem-Aranha, que, como eu disse, é uma coleção que demorou muito tempo para sair. Eu sempre pedia nos meus vídeos para que lançassem o Aranha do Roger Stern. Estou muito contente com ela, se tornou a prioridade, eu estou curtindo bastante. Bom, vamos ver, devo fazer vídeo sobre a terceira também, não esquece de botar aí nos comentários o que você acha, né? O que você acha dessa ideia. Tá aí, paro por aqui então, vou pedir que você curta, que você comenta, que você compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon que está na descrição desse vídeo. Caso você faça alguma compra através desse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para então, um forte abraço e até o próximo vídeo.